Hoje nós temos um assunto muito importante, que é a continuação do que a gente vem tratando nos dois últimos Shabats, né? Muito importante, principalmente para você que já assistiu aos dois últimos Shabats, você vai poder fazer o sequenciamento e você vai entender assim perfeitamente tudo o que foi falado nos dois últimos Shabats. Você vai ter o sequenciamento e vai ser muito bom para que você consiga, vamos dizer assim, manusear melhor a palavra, para que você tenha assim aquela convicção e você se sinta assim com muito mais poder e força, né, e autoridade para você manusear a palavra. Tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela é a continuidade daquilo que nós vemos tratando nos Shabats anteriores. Eu falei nos Shabats anteriores sobre o reino de Deus, como nós devemos nos apossar desse reino. Falei para vocês como devemos andar vestidos pela palavra, como precisamos entender que nós habitamos sob a dimensão espiritual de reino de Deus. Agora nós vamos tratar um pouco mais sobre reino de Deus, tanto que a palavra de hoje tem como título o reino de Deus. E o texto dessa palavra está aqui em João capítulo 3, do versículo 1, João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos sacerdotes principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhes: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ao dar a resposta para esse sacerdote, ele vai dizer para ele que ele precisa nascer de novo para poder enxergar o reino de Deus e para poder se apossar do reino de Deus, né? Então, ao começar oficialmente seu ministério, Jesus vai começar declarando: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus começou declarando, fazendo essa declaração para os seus discípulos, e das vezes que ele enviou seus discípulos, né, tanto os 12 como os 70, ele deu a eles essa ordem: aonde vocês chegarem, na casa onde vos receberem, vocês vão declarar: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Agora, por que Jesus fez essa declaração? Então, vejam só como nós meditamos na palavra de Deus, certo? Por que Jesus diz: é chegado a vós o reino de Deus? Então, por que essa declaração de Jesus? Então, em Lucas 16, Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. Estão conseguindo entender aí? A lei e os profetas vieram até João. A lei e os profetas. A lei e os profetas vieram conduzindo Israel, vieram guardando Israel, vieram de alguma maneira protegendo Israel até João Batista, tá? Dali para frente começa um outro tempo, um novo tempo na história de toda a humanidade. Não só um novo tempo na história de Israel, como um novo tempo na história da humanidade. Então, dali para frente, Jesus, ele vai começar, ele vai estabelecer o reino de Deus na vida da humanidade. Através de Israel, vai estabelecer o reino de Deus em Israel, né? Na sua igreja, naqueles que vão
ser seus discípulos, né? Naqueles que vão crer nele e vão andar com ele. Ele vai estabelecer o seu reino na vida daqueles amados irmãos ali, a partir de Israel, e também vai estabelecer o seu reino para todas as nações da terra. Estão conseguindo entender aí? Então, até ali vieram os profetas, a lei e os profetas. Dali para frente, Jesus chegou trazendo o reino de Deus. E aí, em 1 João capítulo 5,19, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, o sistema do mundo estava morto no maligno, estava completamente tomado, dominado e governado pelo maligno. Por isso Jesus chega e diz: é chegado agora a vós o reino de Deus. Certo? Então Jesus disse: eu não sou deste mundo e o meu reino não é deste mundo, o meu reino está dentro de vós. Jesus deixou bem claro lá em Lucas 17, 20 e 21, que o reino dele era um reino invisível, né? Não era deste mundo, mas ele veio estabelecer o reino dele. Por que Jesus veio estabelecer o reino dele? Então, Jesus veio estabelecer o reino dele porque antes, desde quando Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, certo? Nós passamos a ser dominados, nós passamos a viver cativos ao reino das trevas, passamos a viver cativo ao reino do príncipe desse mundo, né? Do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Então ele passou a governar sobre o homem de tal maneira que quando Deus guardava aqueles que viviam em santidade, que lhe eram fiéis, ele subia e ia lá diante do tribunal espiritual de Deus para reivindicar direito de tocar nessas vidas, como foi o caso de Jó, né? Ele é íntegro, reto, temente ao Senhor, se desvia do mal, porque o Senhor não deixa ninguém tocar nele. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho o direito de tocar nele, ele está lá na terra. Ele não tem por que ficar isento, porque só ele, né? E Deus, como justo juiz, teve que permitir que o inimigo fosse lá para poder fazer uma prova de Jó. Então, o sistema de governo do mundo estava nas mãos do diabo, estava na mão do maligno, né? Estava nas mãos do príncipe das trevas. Por isso, Yeshua chega e diz: é chegado a vós o reino de Deus. Então, Yeshua vem trazer novamente a presença do seu reino que o homem havia saído debaixo dessa dimensão de reino de Deus para viver debaixo da dimensão do reino maligno, do reino das trevas, certo? Então, por isso, quando questionam a Jesus: como é que é o teu reino? Mas como é que vai ser mesmo o seu reino? Como é que você vai desenvolver o seu reino? Porque eles tinham na cabeça que Jesus ia dar o golpe, ia levantar um exército, ia se revoltar contra o domínio romano, ia expulsar os romanos, ia fazer de Israel um novo reino, etc. Jesus disse: não, o meu reino não é desse mundo. Como é o teu reino? Meu reino não é invisível. Quando Jesus disse isso levantou uma série de questionamentos neles. Então, por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, em determinado momento Jesus também vai dizer aos seus discípulos, que está lá em Lucas 12, 32, ele vai dizer: olha, não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Hoje eu quero dizer para você que Deus se agradou em trazer de volta, e mandar Yeshua, seu filho, trazer de volta o reino dele e dar o reino dele de volta para a gente. Olha que privilégio fantástico esse nosso. Agora, meus amados, igreja, vocês precisam, não é só entender isso assim, só a explicação não, vocês precisam entender com a alma e com o espírito. Vocês precisam pegar isso dentro de vocês, vocês precisam guardar isso dentro de vocês. Vocês vivem sob a dimensão do reino de Deus, mas não é só, graças a Deus que eu estou debaixo da dimensão do reino de Deus. Não,
entenda e comece a viver essa realidade em você. Porque se você não buscar viver essa realidade, o nosso inimigo que está no mundo invisível, e como a palavra de Deus diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, ele sabe quando um filho crê e quando ele não crê. Ele sabe quando um filho diz que crê, mas ele assim, o diabo não pode fazer assim, que ele se espanta logo, fica apavorado e diz, esse aí. Nós precisamos começar a fazer aquilo que o apóstolo Wallace disse na primeira palavra. Vamos começar a ousar, nos aproximarmos de Deus, irmos lá no Santo dos Santos, como filhos, porque o Santo dos Santos ele foi rasgado de cima e embaixo e hoje o Santo dos Santos está dentro de você, é o seu espírito. Essa carne aqui é o átrio desse santuário. A sua alma, que fica entre a carne e o espírito, ela é o seu lugar santo. É por isso que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, em tudo quanto houver louvor, adoração a Deus, seja isso que ocupe a vossa alma ou o vosso pensamento, ou seja isso que ocupe o vosso coração. São palavras que substituem alma. Então, se você começa a alimentar a sua alma de tudo que não presta, você vai estar completamente comprometido. E o diabo sabe que quando você tentar entrar no Santo dos Santos, que é o seu espírito, ele vai ver que você fica sem autoridade, ele vai ver que você fica sem jeito, que você não sabe como entrar porque você está cheio de culpa na alma. E ele se aproveita disso, ou ele pode se aproveitar disso. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, entenda isso hoje e viva essa realidade na sua vida. Viva essa realidade na sua vida. Então, Jesus diz, eu vim trazer de volta o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. E por que Jesus não deu antes esse reino? Porque Deus não mandou dar logo esse reino bem antes. Vou dizer para vocês. Porque só podia receber o reino, viver a realidade do reino de Deus e ver a realidade espiritual do reino de Deus, só podia fazer isso quem nascesse de novo. Até Jesus vir, ninguém podia nascer de novo. Tanto que Nicodemo não sabia o que significava nascer de novo. Foi preciso Jesus ensiná-lo. Mas o novo nascimento só poderia acontecer após a remissão dos pecados, pelo sangue de Jesus, dando lugar à redenção da humanidade. Estão entendendo agora? Porque Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus, porque ele chegou para efetuar essa redenção. Ele chegou exatamente para estabelecer o reino de Deus, mas para estabelecer o reino de Deus, ele em primeiro lugar ia gerar todos aqueles apóstolos, ele ia gerá-los no Espírito, fazendo com que eles nascessem de novo, para que eles fossem os primeiros a serem o habitado Espírito Santo de Deus, e sendo habitado o Espírito Santo de Deus, eles teriam neles próprios o reino de Deus. Nesse texto que eu dei de Lucas capítulo 12, 32, Jesus disse que o meu reino, ele é invisível, o meu reino está dentro de vós. Meu reino está dentro de vós. Então, esse reino só podia ser enviado novamente por Jesus quando a igreja, quando a humanidade começasse a entender o que é nascer de novo, precisava nascer de novo para poder entrar nesse reino, receber esse reino e começar a enxergar todas as nuances desse reino, todo o estilo de vida, o perfil de vida, toda a forma de vida desse reino de Deus. Amém? Então, nós antes estávamos escravos do inimigo pelo nosso pecado contra Deus lá no Jardim do Éden. Qual foi o nosso pecado contra Deus no Jardim do Éden? Através dos nossos pais Adão e Eva,
nós rejeitamos viver sob o reino de Deus. O Satanás apresentou um reino onde o homem podia ter N experiência, onde ele poderia fazer N coisas que ele dizia, aqui tu não pode, tu vai ter que ter, tu tem direito de ter tua experiência. Eu já vi muito crente chegar para mim e dizer assim, apóstolo, como é que eu vou amar a Deus se eu ficar na igreja a vida toda? Como é que eu vou aprender a amar a Deus se eu primeiro não conhecer o mundo? Um dia uma jovem chegou para mim, ela era muito, assim, vamos dizer assim, muito dedicada, né? E ela, todo final de semana, eu a via no Shabat, e um belo dia ela desaparece, eu vou atrás dela e a mãe, aliás, eu conversando com a mãe que frequentava, né, a igreja, perguntei por ela, a mãe disse que ela está no mundão, ela foi embora para o mundão, com alguns parentes e tal. Passados uns dias ela voltou e eu fui conversar com ela e perguntei o que tinha acontecido, etc, etc. Ela virou para mim assim já de um jeito meio, né, meio rebelde, disse assim, me diga aqui uma coisa, como é que a gente pode aprender a amar uma coisa se a gente no primeiro não tiver várias experiências para saber o que a gente realmente vai amar? E ela gostava de andar muito cheirosa, né? Ela gostava de andar muito perfumada. Aí eu me aproximei dela assim com muito respeito, porque ela para mim era como uma filha, né? E disse assim, poxa, que perfume legal é esse que você está hoje? Aí ela assim, o senhor gostou? O senhor gostou? Eu disse, maravilhoso esse perfume, que perfume é esse? Aí ela falou, eu falei assim, por que tu gosta de andar perfumada? Ela disse, mas o senhor sabe, né, a gente, quem é que não gosta de andar perfumada? Aí eu fiz uma pergunta para ela assim, para ti gostar de andar perfumada, tu precisou mergulhar no cocô? Tu precisou mergulhar numa fossa? Tu precisou mergulhar na lama? Ela olhou para mim toda assustada e perguntou, por quê? Eu disse, porque você, para gostar do que é bom e para usufruir de tudo de bom que Deus tem, você não precisa experimentar o que o Satanás tem de sujo. Você não precisou fazer nada disso, mergulhar numa lama podre, né, numa fossa de fezes, para você descobrir que perfume é maravilhoso, é gostoso, você se sente bem. Não é verdade? Ela ficou sem jeito e disse, daqui para frente medite muito nisso aí. Um dia nossos pais, Adão e Eva, resolveram dizer assim, mas por que eu não posso ter minha experiência? Por quê? E foram e caíram. Entenderam aí? Então, por isso Jesus vem dizer assim, é chegado a vós de novo o reino de Deus. Eu vim trazer esse reino para vocês. É por isso que ele veio trazer o reino. Entendeu? Então, quando Jesus vem trazer esse reino, ele também já vem com a obra da redenção toda pronta para ser realizada. Esse reino não foi trazido antes porque não tinha ninguém imaculado como Jesus para poder pagar o preço e nos redimir. Só ele podia fazer isso. Então ele vem, né? Ele é aquele que vem sem pecado, vence o nosso inimigo lá no jardim, lá no deserto, né? Passa a navalha nele lá no deserto, o expõe ao ridículo e conquista para nós, né, o direito de sermos remidos. Depois ele na cruz do Calvário só solidifica, ele consolida ali, por isso ele dá um brado dizendo, Pai, está consumado. Ali ele só consuma a redenção. Depois que ele consuma a redenção, acabou para o inimigo. Acabou para o inimigo na face da terra. Por isso Jesus vai ressuscitar, vai visitar de novo seus discípulos, seus apóstolos e vai dizer assim, agora vocês esperem porque eu vou ao Pai, esperem porque eu volto em espírito. E aí ele vai cumprir uma promessa que havia sido dada desde o profeta Ezequiel, como ele também, durante o seu ministério, ele vai dizer assim, todos aqueles que me receberem, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, quando ele rasga o véu de cima a baixo, o santo dos santos daquele templo desaparece e ele vem para dentro do verdadeiro santuário que somos nós. E como nascemos de novo, nós nascemos de novo, recebemos o novo Espírito, então o nosso Espírito passou a ser o santo dos santos. Você está entendendo isso? O seu Espírito passou a ser o santo dos santos. Então, por isso mesmo, Jesus vai cumprir todo o processo, né? E ele, conforme está lá em Filipenses 2, de 5 a 11, né?
E Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 2,14, Jesus vai pagar o preço por nós, vai rasgar o escrito de dívida que havia contra nós e vai nos transportar do reino das trevas para o reino de luz, ao qual nós sempre pertencemos. Paga a nossa dívida, nos transporta do reino das trevas para a dimensão do seu reino, que é o reino da luz. Fomos transportados do reino das trevas para habitarmos somente sob o reino da luz, o reino de Deus, que esse reino que você vive debaixo dele, que você vive sob ele, e não deixa o inimigo te roubar isso. É uma herança sua, é uma bênção nossa. Amém? Então, a partir da redenção, Jesus cumpre sua promessa de habitar em nós para que tenhamos autoridade como seus santuários de reinar sobre o inimigo e o seu sistema de pecado. É por isso que nós temos autoridade de expulsar demônios. Por que nós temos autoridade de expulsar demônios? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Maior é o que está em nós. Quem é que está em nós? O Espírito Santo do nosso Deus. Nós hoje somos o santuário desse reino, e como somos o santuário desse reino, nós somos um território de Deus aqui nessa terra, e esse inimigo não pode estar tocando em nós de qualquer jeito, não. Lembre-se do que eu disse no Shabat passado, você não vai se expor para o inimigo, para deixar ele te empurrar a Covid e tudo que não presta, não se exponha não. Tome todos os cuidados que você precisa tomar. Agora você não precisa viver aí num pavor doido, parece assim que o mundo vai desabar na sua cabeça. Espera aí, meu irmão, você está habitando debaixo do reino de Deus. Você é o próprio reino de Deus, você é território do reino de Deus aqui nessa terra e o inimigo não pode tocar em você assim, não, que é isso? Que conversa fiada é essa? Pode não. É por isso que diariamente eu tomo sobre mim, eu invoco a proteção do reino de Deus, isso me dá segurança, isso fortalece a minha fé e ao mesmo tempo digo, Senhor, eu saio hoje de casa vestido na sua palavra. A sua palavra é a lei, a sua palavra não pode voltar vazia. A sua palavra não pode ser contestada pelas trevas. E eu tomo sua palavra como a minha armadura. Então hoje segure essa palavra, guarde essa palavra para você e viva por essa palavra. Comece a exercitar essa palavra em você. Amém? Eu tenho certeza que você vai passar incólume diante de todas essas situações que a gente está vivendo aí. Deus vai tomar a tua causa e você vai ser vencedor, vitorioso em todas as áreas da tua vida, porque essa é a promessa e essa é a nossa herança. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos então cear agora que o nosso tempo está quase no fim, tá bom? Nós vamos cear e depois da ceia eu vou orar abençoando vocês. Finalizando, guarde bem isso. Jesus disse que o mundo nos odeia porque nós não somos mais do mundo. Ele disse assim como o mundo me odeia, que o mundo, o sistema do mundo, né? Ele nos odeia porque Yeshua habita em nós. Então guarde isso e saiba que você é território divino. Aonde você for, você é território divino. Amém? Então vamos cear, gente. Pega aí seu pão. Pegue o seu pão e o seu vinho. Cada um com o seu pão e o seu vinho. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse pão e esse vinho. Esse pão que substitui o seu corpo, e ao comer esse pão, que substitui o seu corpo, a sua vida, a cada dia se aposse dessa vida aqui que lhe pertence, que é sua. Que esse pão se aposse da vida de cada um dos seus filhos e a sua vida seja cada dia mais fortalecida na nossa vida, se torne uma com a nossa vida. Assim como o Senhor orou ao Pai, que eles sejam um como nós somos um, que eles sejam um em nós. Senhor, ao comermos o pão, que nós sejamos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao tomarmos esse vinho que substitui o seu sangue,
o Senhor nos purifique, nos condicione, nos aperfeiçoe, nos forme, nos transforme. O Senhor execute em nós, meu Pai, toda a purificação para que o Senhor seja glorificado em nós. Amém? Então, comamos e bebamos em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a vida de vocês um Shabat maravilhoso. Que Deus os abençoe assim de uma maneira assim extraordinária. Que haja em você, na tua casa, essa paz transcendental, a paz do reino de Deus. Como Yeshua disse, eu vos dou a minha shalom, não é como a do mundo. A paz do mundo significa ausência de problema, de guerra, ausência de qualquer situação adversa, inclusive com muito dinheiro. Muito embora às vezes o muito dinheiro deles não represente nada de bom para eles. A paz de Jesus, ela representa acima de tudo a convicção de que nós pertencemos a Deus, de que nós estamos em linha com a palavra e de que nós temos acesso ao Pai a hora que nós quisermos, porque Ele habita em nós e porque a santidade dele está em nós. Amém? Então, que o Deus Todo-Poderoso e Santo seja contigo, seja com a tua casa, seja com o teu casamento, com a tua saúde, seja com teus descendentes, seja com o teu trabalho, seja com as tuas finanças. O Deus Todo-Poderoso e Santo te abençoe desde agora e para sempre, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.